um grande talento e já imaginou em compartilhá-lo e desenvolver pessoas e, com isso, fazer um grande negócio? Pois bem, é sobre isso que a gente vai falar, um case de sucesso de uma profissional que colocou o seu talento à disposição do desenvolvimento de pessoas. Uma profissional que, se nós fôssemos ler o currículo dela inteiro, daria um podcast. Então, eu vou tentar resumir para que a gente possa entender as chaves de sucesso de um negócio como esse. Você está no Conexão Cast, o podcast do Conexão Mulheres Criativas. Eu sou Samela Gomes, empreendedora, psicóloga, mãe, e estou aqui com a minha parceira, Tanda Macedo. Olá, eu sou Tanda Macedo, cantora e compositora, psicóloga e empreendedora cultural. Estou aqui mais uma vez para ouvir uma história muito interessante, impactante. E vamos lá, seja muito bem-vinda, doutora Valquíria. Pois é, doutora Valquíria, é um grande prazer tê-la aqui. Seja muito bem-vinda ao Conexão Cast. Obrigado, o prazer é todo meu. Prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar histórias e me inspirar também. Ah, que coisa boa. Eu queria, antes, já pedir para que você que está no YouTube, por favor, deixe aqui o seu like, se inscreva no nosso canal, que isso é importante para nós e para todos os nossos patrocinadores, que são empresas que acreditam na gente. Empresas Unimed Natal, O Boticário, Instituto de Radiologia, Clínica Harmony Harris e Empodera Academy. E a Esterbom também. E a Esterbom também. Por favor, nossos sorvetes sempre maravilhosos. Empresas que acreditam no potencial feminino, que acreditam no trabalho das mulheres. E é por isso que nós estamos aqui. Muito bem. Eu vou apresentar a vocês a doutora Valquíria. Muito bem. Doutora Valquíria Fernandes é fisioterapeuta, PhD em Ciências da Reabilitação, Fellow na Universidade de Sevilha, na Espanha, osteopata da Escola de Osteopatia de Madrid, ex-professora da Universidade Federal do Mato Grosso por quase 10 anos e contabiliza aí 2 décadas de experiência em atendimento a pacientes. Dentre esses diversos títulos de mestrado e doutorado, atualmente ela trabalha em uma clínica própria com os mais avançados tratamentos a seus pacientes. E ela criou o método RCA 360, Raciocínio Clínico Avançado, que hoje conta com mais de 8.000 alunos. E eu quero dizer que 8.000 alunos, existem inúmeras faculdades aqui no Nordeste que não chegam a esse número de alunos. Então, isso, de fato, é um grande sucesso. Doutora Valquíria, como é que é essa mulher que, de repente, entende um talento e faz disso um outro negócio? Olha que interessante você falando, eu nunca pensei por esse lado, que ele já chegou no marco aí de ser maior do que algumas instituições. Uhum. Eu não sei se seria talento, sabe? Às vezes a gente pensa, né, será que eu nasci com esse talento, né? No começo aqui a gente falou muito de TDAH, né? Eu acabei de passar por um processo de avaliação de TDAH também. E peguei o resultado semana passada e deu positivo. Então, assim, deu positivo parece que é uma coisa, né? Mas realmente foi compatível de todas as dificuldades que eu tenho. Então, acho assim, às vezes a gente tem várias dificuldades, mas eu tenho um grande amigo que ele fala que muitas vezes os nossos defeitos é o nosso principal superpoder. Uhum. Então, assim, coisas que a gente tem dificuldade, às vezes a gente vai lá e acaba fazendo. E acaba achando o nosso jeitinho de fazer acontecer. Então, quando olha para mim, muitas vezes, as pessoas hoje não imaginam o quanto tímida eu sou. Mas eu já fui muito tímida, desde época de colégio, adolescência. Mas a gente aprende a lidar com isso quando a gente tem que pôr a nossa cara no mundo. Uhum. Então, eu me formei lá em 2004, como você falou, faz quase 20 anos. E eu sofri muito, assim como vários profissionais da saúde, né? Vocês que também são profissionais da saúde, que a gente, quando se forma, a gente sai sem saber como sair para o mercado, né? Às vezes achando que vai encontrar uma oportunidade boa, mas, na verdade, o que querem te pagar ali, né? Você sai com uma ideia de um salário, o que querem te pagar é quase nada. Uhum. Então, quando eu saí da faculdade, eu meio que falei assim, bem na real, não quero fisioterapia, não, eu quero ganhar dinheiro. Né? A área da saúde, a gente tem esse negócio, né? Tirando a medicina, que é mais valorizada, mas também os médicos sofrem do mesmo jeito, trabalham muito e nem necessariamente têm o retorno logo no começo.
eu saí querendo ganhar dinheiro. Eu falei, não, quero ser independente profissionalmente, pagar minhas contas, não quero depender dos meus pais mais. E aí eu não vi isso na fisioterapia. E aí eu fui para outras áreas, fui fazer vendas, vender qualquer outra coisa, mesmo sendo tímida. Então, assim, essas outras coisas, querendo ou não, hoje me ajudam muito. Sim. Né? Ter que buscar essa independência, hoje me ajuda muito com várias coisas que eu tenho que fazer, né? Tudo que a gente passa da nossa vida, de alguma forma, ela tem um porquê. E chega um momento que você acaba usando isso. E aí, até que eu voltei para físio, e eu acho que o grande marco, para mim, a grande virada, foi eu entender que conhecimento era a coisa mais importante. Então, hoje, quando eu olho para o meu negócio, né, a minha empresa, a EduTech, né, eu falo assim, o que eu vendo? Eu vendo conhecimento. Né? Tipo, o que eu tenho de poderoso hoje? Eu tenho o meu conhecimento, e através desse conhecimento que eu conquistei, que eu fui atrás, que eu batalhei, hoje eu consigo passar para as pessoas, no caso os fisioterapeutas, é muito focado na fisioterapia o nosso, de uma forma simples, de uma forma didática, de uma forma que faça com que eles entendam e que eles tenham mais resultado na prática clínica. Então, meu trabalho hoje é transformar a vida de todo fisioterapeuta que passar na minha frente. É mostrar para ele que fisioterapia dá dinheiro, sim, que se ele quiser ele vai gerar resultado do paciente dele, sim, que a pessoa que vai procurar ele não precisa ter dor pro resto da vida, e é ele realmente acreditar nele, porque as pessoas geralmente não acreditam nelas. E olha que interessante, você estava falando, estava passando um filme aqui na minha cabeça, porque eu passei, a gente estava conversando ali atrás, eu falei um pouquinho sobre a minha história, e trabalhei mais de 20 anos com educação, e em especial educação superior, e eu me lembro que uma das coisas que a gente implementou nas instituições que eram da minha responsabilidade foi o empreendedorismo em todos os cursos, inclusive na saúde, e a gente criou na época, alguns núcleos para desenvolver essas pessoas. Extremamente necessário. Criatividade, né? De criar caminhos, né? Porque o profissional de saúde, ele acha que ele vai ali só, muitas vezes, ser o técnico, né? Mas ele precisa ampliar essa possibilidade de atuação dele no mundo. E embora tenha sido um negócio muito bacana, mas no final a gente fazia parte de um grupo, o grupo acabou abortando aí essa iniciativa, o que eu achei péssimo na época. Sim. Então, quando você me fala, eu fico imaginando o seguinte, as faculdades, muitas vezes, elas não preparam as pessoas para os desafios que o mercado apresenta. Eles preparam tecnicamente para os procedimentos, os protocolos, né? Enfim. Mas tudo isso está inserido no mundo. E esse mundo fica desconhecido para as pessoas, né? E aí, quando esses meninos se formam e encaram o mundo, parece assustador, né? Assustador, parece que saiu de uma bolha. Você sentiu isso também? Exatamente. E você falou uma coisa muito interessante que me traz em mente. Às vezes o profissional ele sai da faculdade executor. Então, Isso. assim, o fisioterapeuta, ele sai querendo um protocolo. Você chega para mim, eu tenho uma tendinite do supraespinal. Ele quer, qual é o protocolo que eu vou tratar essa paciente? Então, ele sai querendo coisinhas prontas. Ele é um executor. E ele esquece que, na verdade, o que vai fazer ele ser referência profissionalmente é ele ter estratégia, ele saber pensar. Então, o meu curso é raciocínio clínico avançado. Eu ensino essas pessoas a pensarem. Eu mostro para ele, fisioterapia não é protocolo, não. Criarem seus próprios protocolos, né? É, quase isso. Cara, olha a tua experiência, quais são as evidências clínicas que a gente tem? Como que eu vou colocar isso para o meu paciente que não está do jeito que eu gostaria que ele chegasse? Não, no meio de um pós-operatório, estou fazendo a reabilitação, de repente apareceu uma dor que não estava prevista. Você tem que saber pensar, você tem que saber raciocinar como que você vai organizar isso. Então, não é protocolo. Então, aqueles que se destacam mais sabendo essas estratégias, raciocinando, eles vão muito mais longe. Com certeza, com certeza. E aí você estava falando sobre isso, né? A instituição que ensina a executar, mas não ensina a pensar. E se tem uma coisa que a gente precisa para enfrentar os desafios em um mundo que muda tanto, com tanta tecnologia, com tanta mudança, com chat GPT, com isso, com aquilo, é você conseguir reunir todas essas informações e ter um pensamento crítico e analítico para dizer assim, o que eu faço então com tudo isso que está aqui para que eu consiga dar o passo adiante, né? É um pouco nessa linha, então, o método que vocês desenvolveram. É dar uma provocada na pessoa, pegar na ferida dela e falar assim, ei, amigo, e essa insegurança que você tem aí? Você não sabe tratar o paciente que está te chegando, você está mascarando o sintoma dele. Então não adianta você pegar um ultrassom, um laser e ficar fazendo coisa anti-inflamatória. Ele tomou um remédio, é muito mais barato na farmácia. Você tem que aprender a descobrir por que inflamou isso. Aonde que vem a sobrecarga?
Então, avaliar a pessoa realmente, aí por isso que a gente usa o 360. Fazer aquele zoom out, dar uma visão de 360 graus, deixa eu entender de onde veio, qual a história de vida dessa pessoa, aonde que ela sobrecarregou, qual o esporte que ela faz, ou ela é sedentária, ela dorme bem. Então, assim, é um modelo biopsicossocial. Eu tenho que entender tudo. Não adianta eu pensar só em osso, músculo e tendão. Então, hoje o profissional da saúde, ele cada dia está mais inserido nisso, né? E eu tenho que saber indicar para os outros profissionais quando necessário. Sim. E hoje, eu acho que, não sei, vocês podem me corrigir se for mentira, mas hoje eu acho que o psicólogo está muito em evidência. Saúde mental é um assunto que está em todo local, neurociência. Então, hoje o psicólogo está muito requisitado. Então, eu acho que a gente está passando uma fase muito de valorização da psicologia. Sim. E os psicólogos, eles têm que agora mostrar a força deles. Porque é a hora que a gente está indicando um monte, os pacientes estão entendendo o que eles precisam. E aí, se a psicologia, acho que fizer um bom trabalho, eu acho que é um momento de realmente valorização. Mas eu acho que aí entra muito nisso que você está ensinando aos seus alunos. O que eu tenho visto, e aí a gente, né, eu não trabalho hoje especificamente com clínica, mas eu tenho clínicas de psicologia em Natal. E uma das coisas que eu converso muito com os psicólogos que estão lá é que eles precisam entender que ele não está ali só para ser um executor da sua abordagem clínica, mas ele precisa compreender, né, onde é que essa profissão está se inserindo. Porque hoje a psicologia está em relação com a tecnologia, ele está nas relações com todas as outras profissões de saúde, com as questões de mobilidade urbana. Então, tudo aquilo que afeta o humano hoje está sendo requisitado como é que a psicologia consegue ali pensar junto. Mas os psicólogos não foram ensinados a pensar. Assim como os seus alunos de físio hoje estão aprendendo esse método de raciocínio, criando... De que forma, né, pegar toda essa fundamentação e conseguir ajudar, de fato, as pessoas. Criar um novo mindset mesmo. Exatamente. É um novo modelo mental que precisa ser criado. E que, depois de 5 anos de faculdade, 4 anos, 6 anos, como é o caso da medicina, muitas vezes você está ali muito restrito, né, à ação técnica, mas não aprendeu a pensar. E aí, isso é um problema. E talvez isso seja um dos elementos chaves do sucesso do seu método, da sua empresa, né? Não, perfeito. E por isso que eu olho para trás, eu vejo muito isso, sabe? No começo, eu não sabia que ia chegar nisso, né? Então, assim, eu fiz a minha parte, que era estudar. E a minha chave, ela virou, em termos de estudo, quando eu entendi que o meu estudo era para atender melhor o paciente. Então, assim, na faculdade eu odiava estudar, porque era para prova. Então, prova você não aprende. Aí eu ficava com ódio. Eu falei, tem que perder um tempão aqui estudando, sendo que eu não vou usar isso. Agora, quando eu me formei, que eu entendi, não, peraí, meu paciente tem essa patologia, deixa eu estudar para eu ajudar ele melhor. Aí eu comecei realmente a me diferenciar. Tanto é que daí eu comecei a virar monitora de pós-graduação, eu já recebi convite para ser professora de pós-graduação. Eu falei, caramba, de repente eu virei a nerdzinha, eu tô estudando. E quando você tem esse motivador, aí você estuda mais. Então, assim, quando eu comecei a ser notada, que eu realmente estudava e eu estava fazendo diferença, eu comecei a ser bem paga por isso. 2010 que eu comecei a dar aula na pós-graduação. Nossa, eu ganhava mais dando aula do que no consultório. Falei, nossa, estou sendo bem paga para estudar, eu quero estudar a semana inteira. E aí eu comecei a estudar realmente muito. Então foram anos ali estudando muito, se dedicando muito e aprendendo na prática a melhor didática. Como que eu ensino realmente, sabe? Não é só passar o conteúdo, é fazer a pessoa aprender. Isso é muito difícil. Então, no começo, eu era a professora que só mostrava que eu sabia. Depois, eu entendi que não era isso. Falei, não adianta. Eu tenho que realmente fazer essa pessoa aprender na sala. Porque depois, se ela não entender o valor aqui, ela não vai estudar depois. E aí, começou a virar a minha chave. Então, assim, a minha preocupação com a didática, ela começou a ser muito grande. E aí, teve eu costumo dizer que 2013, ele foi o pior ano da minha vida. Foi um ano que eu entrei numa faculdade particular para dar aula. Eu tinha 30 horas lá. Faculdade particular, ela te suga muito. Então, assim, 30 horas dadas, aulas, olha o quanto eu tinha que preparar de aula. Então, assim, na época eu era atleta, eu sou faixa preta de karatê. Então, eu competia, sério mesmo, mas não profissionalmente, porque eu não podia deixar tudo para competir, mas adorava competir. Campeonatos nacionais e internacionais. E aí, esse ano, eu comecei a perder a minha saúde. Eu não conseguia ir pra academia, eu não tava conseguindo treinar direito, eu comecei a ficar doente. Tava difícil, tava pesado, eu não tava dando conta realmente de fazer aquilo, mas falei, não, vou fazer. E aí chegou num campeonato de karatê,
E eu tava lá na final, mesmo não treinando muito, ainda consegui ir bem, tava lá na final e aí rompi o ligamento cruzado anterior, um ligamento do joelho, que eu, como fisioterapeuta, já sabia que era no mínimo 6 meses parada. Nossa, aquilo pra mim foi horrível. Aí, tipo, o ano tava horrível, aí eu ainda rompi ali o ligamento, falei, não vou poder competir mais. Quando eu peguei a ressonância, eu vi lá o laudo, eu chorava absurdamente, sabe? Quando você, tipo, você chora assim, meu mundo acabou. Aí, nessa hora, eu falo que esse momento foi o meu momento do chega. Eu falei, eu não aguento mais essa vida. Eu já estudei muito, eu sei que eu posso muito mais que isso. Aí eu abri o computador, falei assim, agora eu quero ser concursada federal. Abri o computador, digitei professor de anatomia, dominava anatomia, professor de anatomia e achei um concurso no Mato Grosso. 2 meses depois, eu falei, é esse que eu vou fazer mesmo. Fiz a inscrição, e aí eu não tinha tempo de nada, quanto que eu ia estudar, né? Eu não tinha tempo de nada. Aí eu fiz a cirurgia do joelho e eu tive 15 dias de atestado. Esses 15 dias de atestado, com o joelho doendo, tomando medicação, eu tava lá estudando e fazendo meu estudo pro concurso. E aí fui lá, fiz o concurso e passei. Daí foi que eu entrei como professora de anatomia do curso de medicina da UFMT. E aí foi que realmente virou um pouco essa minha chave no sentido, assim, de mostrar, assim, eu posso. Falei assim, não, cara, eu quero fazer isso. Por que eu tava me sujeitando a isso, sendo que eu posso muito mais? Então, virou essa chave no sentido, eu posso. Quando eu cheguei na Cidade Nova, no Mato Grosso, eu já cheguei abrindo consultório. Eu não tinha consultório na cidade antiga. Cheguei abrindo consultório, cheguei para fazer a minha admissão. Já falei, eu não quero ser professora de dedicação exclusiva, eu deixo de ganhar 40% a mais porque eu vou ter o meu consultório, eu quero ter liberdade de fazer propaganda, não sei o quê. E aí as coisas, aí o empreendedorismo bateu. Aí o negócio realmente foi uma mudança de chave muito grande. Você usava aquela maldita sineta? Porque eu vou te falar uma coisa. Eu fui aluna e tinha horror àquela sineta. É o trauma de todo primeiro ano. Pois é. E quando eu fui... quando eu cheguei acho que foi antes da reitoria, quando eu cheguei na pró-reitoria, eu reuni todo mundo e disse assim, eu não quero mais gincana nessa universidade. E aí foi aquele rebuliço, o pessoal disse, não, então me expliquem por que é que se usa gincana, o que isso vai, didaticamente, como é que isso vai auxiliar no aprendizado e na internalização dos conteúdos. Aí se vocês me explicarem e eu entender, beleza, eu deixo a gincana. Se é que não conseguiram me explicar, e eu aboli a gincana. 2 meses depois eu estou passando no anatomo, tá lá a gincana. Blim! Ou seja, eu não consegui tirar essa bendita dessa gincana. Mas diga aí, você usava isso ou não? A gente usava. Eu não era a única professora de anatomia, a gente era em 2. E eu era a segunda professora, vamos dizer. Então, quando cheguei lá, as coisas funcionavam assim e tinha que usar. Mas eu fazia uma coisa, O momento da prova da anatomia prática, né, que tem esse barulho que é chato, o tempo é pequeno e, pô, tem professor que é sacana, ele vira a peça de qualquer jeito, só para a pessoa realmente errar. Não, eu tentava fazer realmente o mais justo possível e sempre fazia revisão para eles antes. Então, gente, presta atenção. Sabe aquele professor? Presta atenção nisso, vê Pode se vocês cair, sabem isso. Pode ser essa fissura aqui que vai ter o bendito do alfinete. Aquela peçazinha do cerebelo pequenininha. Pois é, e por que eu te fiz essa pergunta? Porque eu acho que quando bateu a veia empreendedora, eu acho que em todas nós, né? Quando bate a veia empreendedora, ela sempre vai no sentido de que assim, eu estou vendo uma dor e uma necessidade, eu sei como solucionar, aí eu crio um negócio. Eu entendo que a sua empresa ela foi muito construída em cima disso, né? Você viu de muito perto, sentiu e viu, né? Tanto como aluna, depois como profissional recém-formada, depois como professora, você viu ali a lacuna que existia e entendeu assim, poxa, eu sei solucionar isso, eu tenho como solucionar isso, né? Exato, eu acho que toda empresa que ela tem sucesso, ela consegue solucionar muito bem algum problema. Como eu já dava aula presencialmente, dava muita aula, 2018 foi um ano assim que, nossa, eu trabalhei demais. Então, eu tinha o meu consultório, aí eu tinha 3 dias inteiros que eu atendia pacientes, aí eu tinha 40 horas na universidade, que teoricamente eu pagava 20 ali durante o dia e os outros 20 em qualquer outro horário que eu tinha que dar um jeito. E aí eu dava aula final de semana. Então, eu viajava o Brasil dando aula de pós-graduação ou cursos meus. Então, assim, foi uma loucura realmente, sabe? Era aquela agenda de acordar às 4h30 da manhã, eu treinava das 5 às 6, tomava banho, para academia, enfim, chegava em casa às 10 horas da noite, dormia e todo dia de novo. Então, assim, foi um ano bem puxado. Então, assim, eu tinha muita experiência já de estar ali com o aluno, de realmente entender essas dores.
E entra um pouco aquilo de você começar a receber muito elogio, né? Você fala, poxa, professora, você explica de uma forma que ninguém faz. E aí você começa a pensar, pô, será que realmente? Né, eu conheço tanta gente boa e eu conhecia muitos professores bons e já tinha tido. E falava, será que realmente eu consigo fazer diferente? E comecei a explorar um pouco melhor isso, entender qual é essa dificuldade, então, que eles têm, né? Porque professor a gente tem um monte. Então, por que será que aquele professor não conseguiu atingir, realmente chegar e fazer aquela pessoa aprender? E aí comecei a entender um pouco melhor essas dores dos alunos. O que eles querem, aonde que eles querem chegar, o que incomoda de verdade, né? Porque eu acho que quando você vai atrás da sua audiência, você tem que entender a dor por trás da dor. Então, uma coisa é ele falar assim, olha, eu não tenho segurança para atender meu paciente. E outra coisa, ele falar assim, sei lá, tipo, essa pessoa nunca foi valorizada em casa pelo pai, pela mãe. Muitas vezes foi julgado, falou assim, você é incompetente, você não serve para nada, tá aí, ó, você não ganha nada. Então, assim, sempre tem muitas coisas que doem realmente na vida da pessoa e a gente conseguir entender um pouco melhor, cara, o que chega nessa pessoa e como eu posso ajudar. Porque não é só oferecer a solução, é a pessoa acreditar que ela é capaz também. Então, estão várias coisas envolvidas. E aí a gente mapeou isso daí em 2019, que foi o ano que eu decidi. Falei, sim, em 2019 eu entro no digital. Decidi, falei, eu preciso otimizar meu tempo, eu não consigo estar no Brasil inteiro mais, preciso otimizar. Então, em 2019 eu comecei a mapear, entender melhor, comecei a estudar o digital. E aí em janeiro de 2020, antes da pandemia, a gente lançou nossa primeira turma. Então, quando veio a pandemia, a gente estava toda estruturada. A gente tinha uma empresa online. Assim, vocês estarem nesse lugar, naquele momento, com aquelas pessoas. A gente tinha uma empresa online estruturada, já tinha feito 2 lançamentos, já tinha 2 turmas maravilhosas, a gente já tinha dado as aulas para essas turmas, já tinha colhido feedbacks, então a gente estava em melhoria. Quando começou realmente, deu o lockdown, eu lembro que eu entrei lá, a gente morava no Mato Grosso, eu fui pro apartamento e falei, Raíssa, eram 14 dias, eu falei, vou fazer 14 dias de live. Cara, aquela época, tipo, não era esse boom de live ainda. Eu falei, vou fazer 14 dias, todo mundo tá em casa, tá desesperado, não sabe o que fazer. E eu comecei todo dia, 6 horas da tarde, porque daí era um horário mais fácil, fazer mais cedo, era um tema. Então eu passava o dia inteiro estudando um tema, à noite eu dava aula sobre aquele tema. Então foi um super aquecimento para minha terceira turma. Minha terceira turma foi no meio da pandemia e foi a maior turma. Eu explodi de vender curso online ali. Eu falei, gente, que loucura isso, né? Tipo, tudo fechado, uma coisa que ninguém nunca imaginou. Todo mundo em casa sem poder trabalhar, coisas físicas sem poder realmente ganhar dinheiro e o digital bombando, porque as pessoas não têm o que fazer, ela tem que investir em alguma coisa, estudar e esperar ver o que vai acontecer. Então, assim, foi realmente muito louco. E a gente estava todo estruturado nesse momento, então a gente meio que surfou uma onda do digital, todo mundo começou a olhar para o digital. Fisioterapia é mais difícil. Nossa objeção é como que eu aprendo fisioterapia online, sabe? Tem esse negócio, né? Será que eu vou olhar um vídeo da Val e vou conseguir reproduzir essa técnica? Então, toda a filmagem que a gente fez foi pensando nisso. Como que a pessoa consegue realmente olhar isso e reproduzir? Então, as técnicas, elas são simples. Por isso que a gente fala realmente do raciocínio, porque essa é a parte que vale ouro. Os seus cursos são síncronos e assíncronos ou só síncronos? É só ao vivo ou tem aula gravada também? Isso foi um segredo que eu acho que a gente mapeou muito bem. As pessoas gostavam muito de vender aulas gravadas, né? Tipo, pega um cursinho aqui. E antes de eu criar o meu, eu comprei vários. E eu vi o que eu não queria. Então, eu comprei vários cursos ruins. Eu falei, cara, isso aqui eu não quero. Curso barato desse jeito eu não quero. Eu quero um curso que transforme a vida da pessoa. Nem que eu tenha que cobrar mais, mas eu quero que transforme. Então, a gente pegou e falou assim, não, as pessoas precisam ter aulas gravadas, mas eu não posso abandonar elas. Então, toda semana eu entro ao vivo com meus alunos. Então, eles têm um dia de estudar comigo. Toda segunda-feira eu tô ao vivo com eles. Então, assim, sabe aquele negócio, tipo, eu tô pegando na sua mão. Toda segunda você tem uma tarefa, e aí você entra comigo, a gente vai discutir, vou trazer um artigo novo, a gente vai discutir um tema, vou falar de pacientes. Fazer uma supervisão, né, que a gente tem na psicologia. Sabe, tipo, aquele movimento, vamos todo mundo junto? Então, a gente criou isso, a gente mapeou e entendeu isso desde o começo. Então, a gente tem os dois. Que maravilha. Eu fico pensando, doutora Valquíria, que devem ter muitas professoras universitárias nos assistindo, que estão insatisfeitas com os seus caminhos dentro das instituições privadas. Eu passei muitos anos à frente de uma, eu sei que os desafios são imensos, e o modelo de negócios dos grandes grupos, né, da educação superior no Brasil
tem enfrentado a dificuldade de mudar o mindset e, consequentemente, os modelos de negócios. Por isso, isso acaba afetando, obviamente, quem está ali, que são os professores, né? E eu fico imaginando que elas devem estar ali em casa pensando assim, nossa, será que eu consigo fazer a mesma coisa? Será que eu sou capaz? E, infelizmente, as mulheres, tem vários estudos que mostram isso, a gente, infelizmente, a sociedade, ela cria a gente para desconfiar do nosso próprio talento, né? Os homens são mais... são mais convencidos de que eles podem. A autoestima do homem é lá em cima. Nossa, a gente precisa batalhar um pouquinho para ficar lá mais para cima. Mas eu fico imaginando que tem muitas delas ali, né? E pensando, poxa, será que eu posso fazer isso? Eu sei que a gente está chegando ali nos finalmente do nosso podcast. Eu queria muito que você pudesse falar para elas agora. Diante da sua experiência, o que você deixa para essas pessoas que têm talento, que podem montar negócios online e que muitas vezes está ali desacreditando no potencial delas, né? Então, perfeito. Você que está em casa, que tem algum tipo de conhecimento que você possa ajudar qualquer pessoa, é muito simples, sabe? Você não precisa ter um estúdio como esse, você não precisa ter um microfone, você não precisa ter uma câmera como essa, basta ter um celular. Então, assim, basta ter uma webcam, um computador, o simples ele vende. E é muito legal porque essas aulas minhas da pandemia, elas foram gravadas com a câmerazinha do computador. Então, são aulas que não têm uma resolução boa. Mas quando eu olho para aquelas aulas, eu penso, será que eu vou regravar? Mas tem uma energia ali, daquele momento, que eu falo, cara, eu estava tão afim de dar aquela aula que talvez eu não consiga reproduzir do mesmo jeito. Então, assim, não precisa ser isso, né? Isso pode ser uma evolução, mas eu acho que para começar, você só precisa descobrir alguém que você queira ajudar. Então, assim, sei lá, se você é professora de pedagogia, né? Quem que você pode ajudar? Por exemplo, existem sempre os reforços, que falam, não sei se aqui no Nordeste fala reforço também, né? Quando a criança está com dificuldade para... O reforço nada mais é isso. Você ajuda alguém, só que era presencial. Você entra lá, ajuda essa criança para ela passar na prova. Por que você não pode colocar 2, 3 crianças juntos que têm a mesma dificuldade? Por que você não pode criar uma jornada para ter o reforço da escola? Então, assim, é só você mapear realmente quais são essas dificuldades. E eu não preciso começar com uma turma gigante. Para a gente começar, a gente precisa de 1, 2, 3, 4 pessoas. Eu só preciso convencer alguém que eu possa ajudar ela. E nem que na primeira pessoa, na segunda, na terceira, você faça gratuito para você entender como eu posso ajudar. Eu vou mapear as dores, a pessoa vai te ajudar. Olha, minha dificuldade é essa, eu preciso oferecer para essa pessoa isso, como que eu ajudo, qual a melhor forma de fazer isso, é gravado, é ao vivo. Então, assim, mapeando como que eu posso ajudar da melhor forma possível, qual é a tarefa que eu deixo, né? Então, essa jornada, eu acho que é muito importante. E é super simples de fazer. Então, assim, eu acho que o mais importante é o primeiro passo. É eu fazer, eu ajudar alguém. Depois que eu ajudo, e essa pessoa, né, tipo, ela vai devolver com gratidão, que a pessoa olha e fala, cara, você mudou minha vida, olha isso, sei lá, passei na prova, tinha reprovado, tô conseguindo fazer tal coisa, ajudei minha paciente. Então, assim, isso não tem preço. Eu acho que isso, sim, é uma coisa que vibra e fala assim, preciso mais, posso ajudar mais pessoas, e aí a gente segue. Doutora Valquíria, foi um prazer imenso. Eu já te conhecia, já disse isso nos bastidores. De nome. Eu falei que eu já te conhecia de nome. É um grande amigo que o tempo inteiro falava no seu sucesso, né? E agora eu estou entendendo esse sucesso. Para mim é um grande prazer ter tido você aqui, né, Tanda? Uma aula. Vai ser daqueles videocasts que a gente vai assistir muitas vezes para aprender e absorver cada frase, cada palavra que você falou aqui. Muito obrigada. E tem muitas, eu não tenho dúvida, tem muita gente aí que está assistindo que pode agora, nesse momento, estar sendo inspirada a dizer assim, não, eu vou acreditar em mim e eu consigo ajudar alguém. Obrigada por ter feito isso aqui junto com a gente, viu? Obrigada eu. Acho que o digital está cada vez mais acessível aí e a pessoa começa ali pelo próprio Instagram dela, né, gerando mais valor para as pessoas e recebendo esse feedback, se encorajando mais, se empoderando mais e a gente tem muito aí para conquistar ainda. Obrigado pelo convite, gente. Obrigada.